E a gente volta no último bloco de entrevistas do programa Utilidade Pública de hoje, falando sobre vaidade. Porque você já sabe, toda segunda-feira a gente traz um tema relacionado a comportamento, sempre com a nossa psicóloga psicanalista aqui do programa Utilidade Pública, Patrícia Pinatti. E a gente sempre traz um convidado especial, assim, especialista em algum assunto, que é o Alan Arruda. A gente está falando hoje sobre vaidade nos consultórios odontológicos. E aí, a gente encerrou o último bloco, Alan, falando sobre uma coisa que tem chamado a atenção. Entrou uma moda, uma tendência, são aqueles dentes brancos. E aí, a gente sabe que você vai explicar pra gente essa escalinha do branco, ou a pessoa já chega lá, o médico explica a escalinha do branco, a pessoa já chega lá com o branco que quer, porque, olha, tem brancos que chegam a ser fluorescentes. Exatamente. O paciente, quando ele procura, ele fala, eu quero um dente branco. Ele mesmo não tem noção do branco que ele quer, né? Cabe ao profissional entender, olhando ali para ele, né? Ver o branco que é possível, considerando cabelo, tom de pele, formato de rosto, não só cor, né? Como formato também, ele precisa considerar. Existe uma escala de cores que a gente usa, né? Para poder orientar o ceramista quem vai aplicar essas cores, né? E todas as nuances, porque o dente ele não é feito de uma cor só, ele não é simplesmente branco, né? Ele tem variações de profundidade de cor, entendeu? De intensidade de amarelo, de cinza, de marrom. É uma coisa relativamente complexa, bem técnica, né? Então, quando o paciente ele procura, que ele quer o dente branco, ele não está falando que ele quer um branco papel, que é um branco geladeira, né? O que a gente brinca dentro da área odontológica, é que a gente fez uma paródia com a escala, né, que é a escala Vita, que é a escala mais comum que a gente usa, e colocou as outras cores, né? Mas todas são cores branca opaca, né? O branco geladeira, o branco chicletes, o branco papel, né? Justamente para poder brincar com isso. Mas as pessoas chegam, elas têm noção de quando elas chegam lá pedindo? Ou elas também chegam com a referência, como você trouxe, eu quero o sorriso da Juliana Paz. E aí a Juliana Paz, ela tem um tom de pele, ela tem uma cor específica do dente dela que não vai causar, porque eu acho que chega a agredir visualmente algumas pessoas, o tom do branco não fica legal. E acaba acontecendo, acaba acontecendo, você vai atrás. Você vai tanto daquele desejo, naquele anseio, né? E até bem pueril de se enquadrar, que acaba ficando extremamente artificial. Então, a gente está falando que a boca chama muita atenção, então você bate naquele rosto, naquela boca, e você vê que aquilo não é daquela pessoa. Tem alguma coisa errada, não casa. Não casa, não dá match. Se adequa. Você olha aquilo, você vai pro exagero. O paciente ele chega, né, naquela vaidade, eu quero o mais branco possível. Né? E aí o profissional que não tem esse discernimento de saber o branco possível do branco que ele realmente cabe a ele, acontece essas tragédias. E aí tem a pessoa que vai lá, por exemplo, isso aí é uma pergunta, uma curiosidade, eu queria clarear, fazer clareamento. A pessoa vai lá, ou clareamento, ou coloca com lente, ou com resina, enfim. Eu queria clarear, e aí depois a pessoa volta, eu queria um pouco mais branquinho, eu queria... E aí aquilo ali vai virando uma neura. Uma obsessão. Exatamente. Tem gente que faz o clareamento e ela acha bonito. Não, mas eu queria mais branco, e aí ela vai procurando e vai procurando. O que a gente sempre orienta, que fala, olha, o clareamento, ele tem limite. Você vai ficar com um dente mais branco do que você tá. Mas se você quiser um dente mais branco, dentro do que é permitido para você em termos de branco, aí a gente tem outros procedimentos, né? Que no caso seria as luminers, que aqui no Brasil a gente chama de lentes. Mas nos Estados Unidos já existe há muito tempo esse procedimento. As lentes, elas precisam ser necessariamente esse branco? Não, muito pelo contrário. Foi o que eu falei, a gente tem várias cores no mesmo então a dente, lente também segue essa linha. A lente também segue essa linha. Ou seja, então assim, toda vez que a gente encontrar uma pessoa com aquele branco fluorescente, é porque a pessoa está se achando bonita naquele branco fluorescente, é isso? Isso, que a pessoa acha legal, aquele branco Aquilo ali foi uma vaidade saciada. Então, se a pessoa está feliz, tá tudo bem. Sim. Né? Eu não sei se o impacto de quem está olhando vai ser legal, já que a gente trouxe aqui, começou o programa com o índice de que o sorriso... Quantos por cento? 47%. 47% primeiro contato. 47% primeiro das é o sorriso. pessoas reparam, quando conhece alguém pela primeira vez, ela olha
Primeiramente, o sorriso. E aí, com esse branco fluorescente, vai passar a ser 100%, tá? Porque não tem quem desvie o olhar. Não tem como. A gente precisa realmente ter essa serenidade e confiança na pessoa que está fazendo aquele trabalho pra gente. E claro, gente, cuidado com a obsessão. A gente está falando aqui, a porque gente aí é uma trouxe o assunto doença, né? vaidade, com a questão da boca, mas, dos dentes especificamente. Mas o que a gente está querendo trazer, como hoje é segunda-feira e é dia da gente falar sobre comportamento, é justamente fazer um alerta para o limite da vaidade. Para que você quer aquilo ali? Para que você está buscando aquilo? É para você ou é para os outros? É uma felicidade, você vai estar se satisfazendo com aquilo ali? Ou você quer satisfazer os outros com uma coisa que você nem sabe se ficou legal, ou que o médico te alertou, olha, não é o mais indicado, mas aí você quer muito porque fulaninha elogiou, sei lá, uma pessoa que você tem referência, elogiou, é outra pessoa que tem um sorriso branco, super mega branco, aí você quer colocar, então já não é para você, já é para o outro. Então, vamos fazer essa avaliação e você continue fazendo o tratamento, tá certo? Continue com um sorriso lindo, porque os dados mostram que grande parte das pessoas do primeiro contato olham para o sorriso e tá se sentindo bem, isso é o que importa. E manter a saúde bucal em dia. Exatamente, né? Mais do que... Tem a vaidade para o lado bom. Tem a vaidade que faça com que você cuide da sua saúde. Não aquela vaidade que atrapalha a sua vida, entendeu? Que vai gerar mais problema do que bons resultados. Alan, eu queria muito te agradecer pelas orientações e Patrícia pelos alertas. Eu que agradeço, sempre uma delícia sempre estar aqui. A gente encerra a entrevista do Programa de Utilidade Pública de hoje, porque você já sabe, dia de segunda-feira a gente fala sobre comportamento. Quer assistir mais uma vez? Vai lá no YouTube, procura lá Dânia Matos e você vai ter acesso a todas as edições do Programa de Utilidade Pública, mas também a outros conteúdos bem legais. Próximo bloco, você já sabe, nova temporada, formato novo, tem assunto novo, dica jurídica toda segunda-feira para você. Uma excelente semana. A gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário aqui na sua TV Paripê, às 18 horas.